Disciplina Anatomia Humana. Aula 1. Olá, falaremos hoje sobre a anatomia humana. Começaremos falando um pouco da história da anatomia. A anatomia primitiva ela foi trabalhada entre 1600 a 3000 a.C. Hieróglifos e papiros dessa época indicam interesse pela anatomia de animais e de homens. A previsão do futuro aconteceria através de observações do fígado de animais sacrificados, principalmente na Síria e na Caldéria. Aristóteles, Hipócrates e alguns outros historiadores foram os fundadores das ciências biológicas que dissecaram animais e plantas. Com isso, Herófilos, aproximadamente em 280 a 335 a.C., Erasistratos, em 250 a 300, trabalharam a anatomia num contexto geral. Resumindo, os primeiros cientistas anatomistas e médicos foram os egípcios. A dissecação de cadáveres humanos serviu como um método de estudo para principalmente o entendimento da estrutura da função do corpo humano durante vários séculos e séculos assim que se sucederam. Durante os estudos dos períodos de Alexandrino, Romano, perduraram por mais de 1500 anos, os séculos entre 17 a 19, a anatomia atingiu uma grande aceitação, devido à aplicação da circulação humana e do desenvolvimento do microscópio. No século XVII, William Harvey, utilizando métodos experimentais cuidadosos, demonstrou a circulação do sangue, um conceito que se deparou com considerável resistência na época, pois existiam muitas restrições. Dessa forma, concluímos que, devido ao incessante trabalho de centenas de anatomistas dedicados ao aprendizado e evolução do conhecimento acerca do corpo humano e de suas funções, é que hoje nós, estudantes, professores e profissionais, podemos aprender e familiarizar com os termos anatômicos utilizados para designar cada estrutura da engenhosa máquina que é o corpo humano. Começando então com a introdução à anatomia humana, trabalharemos a etimologia da palavra anatomia. A anatomia ela parte do latim, onde ana significa em partes, tomein, cortar. É o estudo do cortar em partes e estruturas macro e microscopicamente do nosso corpo, constituindo assim células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos e o desenvolvimento das fases da vida. O termo morfologia, morfo, significa forma, logia, estudo, seriam os estudos da forma. Sendo que na anatomia, a preocupação inicial é a descrição da forma. O conhecimento da forma auxilia no entendimento de sua função. O material para o estudo anatômico são de diversas formas. Iniciamos falando do material, principalmente usando os cadáveres e as peças cadavéricas. Atualmente, o conhecimento deve ser transposto diretamente para a utilização prática e clínica do estudante, tornando-se viável a utilização de modelos anatômicos sintéticos, softwares específicos, exames de imagem e anatomia de superfície, aproximando o conteúdo básico do específico. Ou seja, hoje não podemos usar muitas peças anatômicas humanas, o que é substituído pela questão da anatomia sintética. Os níveis de organização que constituem o humano seguem mais ou menos uma organização da seguinte estrutura. A célula ela é base estrutural do corpo humano, sendo que as células reúnem as características para formar tecidos orgânicos e o corpo humano vai possuir tecidos fundamentais. Esses 4 tecidos fundamentais caracterizamos como o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Sendo assim, todas essas cadeias completam esse complexo que é o corpo humano. Quando os diferentes tecidos se reúnem, temos a formação dos órgãos. A reunião de diversos órgãos que desempenham atividades funcionais em comum constituem os sistemas orgânicos. Os sistemas orgânicos, por sua vez, eles vão possuir independência funcional formando aparelhos. Como, por exemplo, o aparelho locomotor. Qual seria a função do aparelho locomotor? Transportar o nosso corpo para um lado para o outro, formando por ossos, sistemas, articulações e músculos. O sistema ósseo e articular forma um aparelho esquelético, termo conhecido muitas vezes como sistema esquelético. Acreditamos que, por se tratar de 2 sistemas envolvidos, que é o esquelético e o articular, a formação do esqueleto mais apropriada seja dizer que é um aparelho. O aparelho locomotor é formado genericamente pelos sistemas ósseo, articular e muscular,
que dá condição de força, resistência e potência. De maneira mais ampla, podemos adicionar o sistema nervoso, responsável pela elaboração e transmissão dos impulsos nervosos, o que faz gerar os movimentos. E assim o sistema cardiovascular, envolvido com a irrigação e a drenagem do sangue do corpo humano. Os estudos dos órgãos dos sentidos é realizado à parte, denominado de estesiologia, grego estésios, que seria a sensação, e logia estudos. Então trabalharíamos com a audição, trabalharíamos com a visão, trabalharíamos com o paladar e finalizaríamos com o olfato e o tato, completando assim 5 sistemas sensoriais de recepção de vias sensitivas. Já a divisão do corpo humano, podemos esclarecer o corpo humano sendo dividido em cabeça, tronco e membros. Desconsideramos o pescoço. O pescoço se torna assim apenas um elo de ligação. As cavidades do corpo humano, elas já são cavidades específicas de proteção. São espaços em potencial que armazenam diversos órgãos e alguns tecidos. O quadro que tem na apostila e que se segue apresenta exatamente a divisão e as subdivisões desses 4 tópicos de cavidades orgânicas, que é a craniana, a torácica, a abdominal e a pélvica. Trabalhando um pouco falando da posição anatômica, a posição anatômica de referência seria o corpo humano em pé, com as palmas das mãos voltadas para frente, as pernas voltadas para frente, ereto e cabeça voltada para frente. Sendo assim, o corpo humano ele assume uma posição específica chamada posição anatômica, que é a posição de estudo ao qual nós dissecaremos o cadáver, trabalharemos com o estudo de alguma parte em específica e assim por diante. Então, o corpo ele ficaria na posição ortostática, com essa cabeça sempre alinhada para frente, tanto sendo na posição horizontal, como sendo na posição vertical. Os membros superiores sempre pendentes ao lado do corpo, os membros inferiores posicionados justapostamente com os pés e os dedos direcionados anteriormente, e o corpo dessa forma nos apresenta a posição anatômica. Existe ainda dentro da posição anatômica o que chamamos de planos de corte. Nós temos 4 planos básicos de corte. O mediano, que corta o corpo numa linha dividindo em 2 lados iguais. O sagital, que ele seccionará paralelamente. O frontal, que trabalhará o corpo em lateral e teremos um corte lateral dividindo em anterior e posterior. E o transverso, que divide o corpo em superior e inferior. Os termos de comparação, eles trabalharão como? Quais serão as condições? O proximal, que é tudo que está mais próximo desse centro do corpo, o distal, que está afastando qualquer ponto do centro do corpo. O centro nós podemos dividir como sendo a linha mediana com a linha transversa, temos o chamado ponto médio. E aí temos os termos de movimento, que seria a flexão, pegamos o braço, por exemplo, flexão, aproximamos um ponto ao outro, a extensão, formamos assim um ângulo reto e afastamos um ponto ao outro, e algumas outras diversificações como a abdução, a adução, a rotação, a pronação, a supinação e todas as outras condições que nós chamamos de estudo cinesioterápico, ou seja, o estudo do movimento. Entre elas ainda entraria a rotação medial, rotação lateral, circundução, inversão, eversão, e aí temos um leque de diversas condições de estudo para a cinesiologia. Tratando das abordagens anatômicas, existem 3 principais abordagens para se estudar a anatomia. São elas a regional, a sistêmica e a clínica. O que seria a anatomia regional? Ela é um método de estudo do corpo por regiões, como tórax, abdômen, anatomia de superfície das partes essenciais do corpo humano, trabalhando assim a anatomia regional. Já a anatomia sistêmica é um método para estudar o corpo através dos sistemas, como por exemplo, sistema circulatório, sistema reprodutor. E a anatomia clínica, ela enfatiza as estruturas e a função à medida que se relacionam com a prática da medicina e outras ciências da saúde, como fisioterapia, enfermagem e outros contextos para podermos, de certa forma, desenvolver atributos de cura, prevenção, profilaxia e assim por diante. O sistema esquelético, ele é um sistema complexo e único.
temos como as principais funções do sistema esquelético promover o suporte para o corpo. Esse suporte seria o suporte da sustentação desses tecidos moles. Proteger órgãos vitais, protegendo órgãos como coração, pulmões e assim por diante. Auxiliar na realização do movimento do corpo. Ele está diretamente focado na condição das articulações e dos músculos. A hematopoiese, que caracteriza-se pelo quê? Formação de células sanguíneas. Temos lá hemato, sangue, poiese, produção. E promover um local de armazenamento para o cálcio, como se fosse para nós um depósito, guardando para uma futura necessitação. A organização muscular também se trabalha junto ao sistema esquelético. Falaremos mais futuramente sobre os músculos. O esqueleto axial, ele vai ser formado como? Ele é o eixo, formado por crânio, as condições que trabalham os ossos cranianos, frontais, temporais, occipital, esfenoide, nasal, lacrimal, malar, zigomático, que trata-se da maçã do rosto, maxilar, por fim, mandíbula. E aí nós temos a condição da coluna vertebral, também trabalhada ainda no esqueleto axial. A coluna, ele é um complexo ao qual nós temos vértebras com um buraco, com uma questão que nós chamamos de ósteo da vértebra, ao qual esse canal vertebral está passando toda a nossa medula espinhal, e nós temos a coluna dividida em cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Já a caixa torácica, localizada na região anterior do tronco, formada em contato com a coluna vertebral, vai apresentar o osso externo e 12 pares de costelas, sendo esses pares contados de cima para baixo, sendo 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes livremente, mas que se não se fixam ao osso externo, porém, trabalha-se em contato com a coluna posteriormente. O esqueleto apendicular é o esqueleto que vai trabalhar em conjunto com o nosso axial. O esqueleto axial, ele é o eixo e o apendicular vai ser os apêndices, vai ser o que está pendurado. Então, nós temos a união dos nossos apêndices no esqueleto apendicular, que são os membros superiores e os membros inferiores, em contato diretamente com o esqueleto axial, por 2 raízes, a chamada raiz ombro e a raiz quadril. Essas partes do corpo, elas vão trabalhar principalmente na contração como o parto normal, no auxílio para que exista a condição do parto normal, permitindo, assim, de certa forma, classificar essas articulações como 3 grupos: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Para essas articulações, de certa forma, terem um trabalho articular de peça a peça, interpondo-se umas sobre as outras e dando condição da articulação propiciar para a nossa movimentação. As articulações fibrosas são as articulações na quais o elemento se interpõe à peça, e a articulação do tecido conjuntivo fibroso, ela é dita como sinartrose. A articulação fibrosa, ela é a articulação que nós denominamos ela como articulação fixa, a articulação imóvel. Ela não trabalha, ela não tem condição de trabalho. Já as articulações cartilaginosas, elas vão ser articulações mais maleáveis. Elas já se interpõem ao tecido cartilaginoso. Quando se trata da cartilagem hialina, por exemplo, que é a cartilagem que temos as sincondroses, que é a articulação do osso externo com as costelas, vejo que nós temos um trabalho já limitado. Então nós temos, por sua vez, a condição de ter uma maleabilidade maior das articulações cartilaginosas. Podemos definir, então, assim, a cartilagem como a sínfise púbica do quadril, que trabalha na questão da mãe na hora do parto, como sendo também uma cartilaginosa, articulações que têm uma maleabilidade moderada, então nós dizemos que elas são semimóveis. Já tratando da principal articulação que tem o nosso corpo humano e que é o maior número de articulações que apresentamos, a mobilidade existente ela vem através das articulações que nós chamamos de sinoviais. As sinoviais são articulações extremamente maleáveis e trabalhadas. São as articulações que trabalham osso a osso, peça a peça, e sempre quando existe uma articulação sinovial, como exemplo do cotovelo, punho, quadril, joelho,
nós temos essa articulação com bolsas fibrosas, bolsas que nós chamamos de bolsas sinoviais, que tem a condição de promover o líquido sinovial, que tem a questão da lubrificação do nosso corpo, ou seja, a questão da lubrificação articular.